fevereiro. Estamos a um dia das prévias carnavalescas aqui em Maceió. Estamos iniciando mais um TV Mar News. Para você que acompanha a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia na manhã de hoje, tá? É claro que a gente inicia sempre a manhã de hoje dizendo que você, de repente, precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Nós também estamos presentes nas redes sociais, então acessa lá a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Facebook e também a gente no nosso canal do YouTube. Nós estamos presentes lá também, lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, matérias especiais e entrevistas também. Agora a gente também está presente lá no portal Gazeta Web e você vai poder então acessar o portal e acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Então acessa lá www.gazetaweb.com e além, é claro, de acompanhar toda a nossa programação, você também vai ficar muito bem informado do que está acontecendo aqui em Alagoas, no país e no mundo inteiro. E a gente inicia sempre a nossa manhã lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Então, para você que ainda não tem plano de saúde, vai no Apvida, é aquele plano que dá para toda a família. A gente tem planos aí para toda a família que cabe no bolso e com certeza, inclusive, trazendo plano de saúde já com aquele reforço de plano odontológico também. Então, plano de saúde Apvida, nesse a gente confia. Vamos dar aquela passadinha na Gazeta Digital para a gente ver o que é que foi manchete no dia de hoje? Confere aí comigo, olha só, manchete de hoje, a gente tem Alexandre Lino, inclusive, comemorando e muitos regatianos comemorando. CRB arrasador, goleia o Asa de 4-0, jogo que foi inclusive transmitido aqui pela TV Mar na noite de ontem, tá? Rui espera pelo PSBD só até amanhã sobre candidatura. Caixa paga 41,9 milhões de PIS a 54,7 mil alagoanos. Gerência do aeroporto passa para a empresa espanhola. Lei Renan Filho, a gente ainda continua sempre falando sobre esse imbróglio, né? Sinteal quer barrar desconto de 14% até julgamento do mérito pelo TJAL. Liminar cai e conselheiros tutelares vão tomar posse. E preços de itens do carnaval têm variação de até 1.210% aqui em Maceió. Tudo isso e muito mais você pode ficar muito bem informado através da Gazeta Digital. É só acessar lá www.gazetadealagoas.com.br. Todo aquele formato que a gente tinha antes de jornal, de folhear na mão, você também vai ter aqui na sua telinha do computador, no seu smartphone, tá certo? Olha só, gente, vamos iniciar a manhã de hoje falando sobre endividamento. Pois é, o endividamento aqui em Alagoas cresceu e a gente vai acompanhar agora através da matéria de Viderlan Araújo. Nós estamos na sede da FEComércio para poder trazer informações, já que com a passagem de janeiro, o número de endividados, principalmente aqui em Maceió, subiu em relação a 2019, após pesquisa, em quase 10%. E tem explicações óbvias para isso. Nós vamos conversar a respeito deste assunto e também abordar outros temas aqui na sequência da nossa programação com o Felipe Rocha, ele que é assessor econômico da FEComércio, que está aqui para nos receber. Felipe, muito obrigado. Um crescimento de quase 10% em relação a janeiro de 2019 no número de endividados aqui em Maceió. Quais as respostas e o que é preciso fazer para que esse número seja reduzido? Bom dia. Bom dia. O endividamento ele surge de uma forma natural pela falta de planejamento financeiro, né? Na passagem do ano, na virada do ano, surgem novas dívidas, os tributos naturais que ocorrem logo no início do ano, ocorrem também matrículas, materiais escolares, aquisição de outros bens também adversos, e isso faz com que muitos consumidores, com o 13º, acabem achando que tem mais dinheiro do que devem ter na realidade. Então, gastam mais do que podem
e em janeiro acabam tendo que recorrer ao cartão de crédito para poder fechar suas contas. Ou seja, acaba sendo uma armadilha, né? Muitas vezes, quando não se tem um planejamento, essa verba adicional, como 13º, como férias, diante de taxas que são taxas já programadas, como IPVA, IPTU, é preciso ter também um conhecimento e uma organização financeira, né, Felipe? Sim, claro. A educação financeira é muito importante para qualquer família e para qualquer indivíduo, né? Nós sabemos que existem tributos e dívidas que já são recorrentes, são coisas naturais já planejadas que as pessoas deveriam se cuidar para evitar esse endividamento desnecessário. Claro que é importante frisar o seguinte: hoje, 205 mil moradores da capital estão endividados, mas isso não é ruim, porque endividado todos nós estamos à medida em que utilizamos o cartão de crédito, ou fazemos um financiamento, ou adquirimos um empréstimo. O problema é estar inadimplente. E quando nós falamos de inadimplência, a inadimplência caiu entre janeiro deste ano, comparado a janeiro do ano passado, 15%. Então, isso significa que, embora as pessoas tenham se endividado mais para consumir ou para fechar as contas, as pessoas, alguns consumidores, se planejaram mais e saíram do nível de inadimplência, utilizando o 13º para sair dessa situação e voltar a ter crédito na praça. Agora, Felipe, nesse trabalho que a FEComércio realiza, principalmente trazendo dados através de pesquisas, inclusive com outras redes de nível nacional, gostaria que você falasse, deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para que ele, nesse momento de tantas dívidas, que tem muitas vezes buscado soluções alternativas ou tem conseguido, e buscar também mecanismos de crédito para poder fazer seu investimento. Quais são os cuidados e as dicas que você poderia deixar? Bom, para aquele que está numa situação de endividamento já com inadimplência, ele deve recorrer ao crédito, né? Ele deve trocar o crédito que ele possui no cartão de crédito, que já está numa situação de inadimplência, e recorrer ao refinanciamento ou, quem sabe, a aquisição de um empréstimo com juros menores para quitar essa dívida. Para aquele consumidor que consegue se planejar, consegue poupar, ele deve trocar os investimentos e as aplicações financeiras em poupança para outros tipos de ativos financeiros. Por quê? Porque hoje a poupança está rendendo 2,95 ao ano, ou seja, muito abaixo da inflação. A inflação do ano passado foi 4,35, então quem investiu em poupança perdeu dinheiro. Então, aqueles que conseguem poupar e aplicar devem buscar pelo menos títulos financeiros que rendam mais do que a inflação. Investimento na Bolsa também seria exatamente uma boa alternativa? Renda variável é sempre muito arriscado, porque você pode perder tudo, mas aqueles investidores um pouco mais arrojados, talvez seja um ótimo tipo de aplicação financeira. Mas existem rendas fixas, além da própria poupança, que rendem tanto quanto ou mais do que a inflação, como os títulos públicos. Muito obrigado, então, ao Felipe Rocha, assessor econômico da FEComércio, trazendo informações aqui direto da sede no Farol. Importante quando se trata de números no crescimento de endividados, principalmente aqui em Maceió, que chega a quase 10% depois de pesquisa em relação a 2019. E que essas dicas que o Felipe colocou, principalmente na forma como se investir ou nos mecanismos de crédito que podem ser utilizados para poder minimizar ou até mesmo acabar com aquela dívida que vem incomodando, que vem tirando o sossego, seu telespectador, principalmente, isso existe exatamente esses mecanismos, essas alternativas que o Felipe acabou de colocar aqui para todos nós. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. E nós voltamos então. Olha só, gente. Essa semana é a Semana da Internet Segura, que acende, na realidade, um alerta a respeito da segurança de dados e crimes cibernéticos também. A gente está aqui no estúdio com o advogado criminalista Alexandre Teixeira, que vai conversar um pouco com a gente a respeito disso. Semana de Internet Segura. Que ideia que a gente deve ter quando a gente fala sobre internet segura? Bom dia para você, Alexandre. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, Porlana, esse dia da internet segura, né, que foi no dia 11, no último dia 11, é uma forma de conscientizar a todos sobre a questão mesmo da segurança, do uso com segurança da internet.
né, seja ele com dados, publicações, né, que hoje vivemos no mundo digital e todo mundo com redes sociais. Então, assim, é a forma mesmo de como você utilizar os seus dados informáticos, a internet com segurança, né, a sua proteção. Pois é, e aí eu queria que você pudesse explicar para a gente, basta simplesmente confiar no que a gente chama do antivírus lá? O antivírus, ele é uma ferramenta muito importante que impede que alguns programas nocivos ele venha a ser instalado no seu dispositivo informático, por exemplo, no notebook, para que isso não venha lhe trazer algum mal, ou seja, para que esse vírus não forneça algum dado pessoal que está lá em seu dispositivo informático e essas informações cheguem a pessoas com mais intenções, né? Então, é muito importante a pessoa de fato ter um antivírus no seu dispositivo para impedir que esses vírus eles cheguem a danificar inclusive o seu dispositivo, lhe trazendo prejuízos. Agora, no meio eletrônico, através da internet, né, as pessoas confiam de fato dados muito pessoais, né? Contas bancárias, dados pessoais mesmo da vida da pessoa. E tem gente que inclusive diz, olha, a minha vida inteira está no meu celular, a minha vida inteira está na internet. E aí, de repente, se acontece de que essa vida da gente é invadida de forma errada, de forma nociva, existe já uma legislação que tenta pelo menos ordenar essa situação? Como é que funciona? Veja bem, hoje com a tecnologia a gente usa o telefone, por exemplo, praticamente para tudo, né? Inclusive a gente pode instalar um cartão de crédito no telefone para fazer pagamentos, por exemplo, ou seja, seus dados bancários estão todos expostos no seu telefone. E aí, caso algum vírus, algum programa nocivo ele venha a ser instalado em seu dispositivo para que haja essa invasão, o nosso Código Penal ele traz uma disposição, sim, para punir aquela pessoa que venha a utilizar de certos programas nocivos, né, para invadir esses dispositivos informáticos e ter acesso às informações. Eu acredito que a grande palavra é a desconfiança nesse caso, né, porque muitas vezes a gente confia em certos programas que não sabe qual a sua confiabilidade, né? Nós temos aí grandes empresas que de fato passam a confiança, inclusive tem o seu próprio protocolo de segurança para evitar que certas práticas aconteçam, como por exemplo invadir para ter acesso aos seus dados pessoais. Então, antes de fornecer qualquer dado, é importante sempre desconfiar de tudo. A internet ela é um bem muito grande, contudo, por trás da internet também existe o mal, onde a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, crimes cibernéticos ainda é uma coisa nova, né? A legislação tem evoluído, é nova e é uma coisa mutável também que a gente percebe. Vem evoluindo, né? Existem crimes cibernéticos acontecendo a todo instante, de várias formas. Como que a legislação tem se adequado a isso? Essa é uma questão muito ainda polêmica aqui no Brasil. De fato, crime cibernético não é algo ainda muito discutido aqui no Brasil e a nossa legislação ela vem passando por um processo de modernização, né? A gente teve aí a Lei Carolina Dickmann, daquele caso onde a atriz levou o seu computador para uma assistência e lá o técnico ele teve acesso a algumas fotos íntimas dela. E aí, a partir daí, houve uma alteração no Código Penal para punir essa conduta. No entanto, a nossa legislação, ela deixa um pouco a desejar em relação a outras condutas. Como você bem falou, os crimes cibernéticos, eles têm acontecido de uma evolução muito assustadora. Ou seja, todos os dias temos uma nova forma de cometimento desse crime. E a legislação, ela precisa acompanhar. Para você ter ao menos uma noção de como a nossa legislação ela é um pouco atrasada em relação a isso, a grande referência mundial de legislação em relação a crimes cibernéticos é a Convenção de Budapeste. E essa Convenção de Budapeste lá da Europa, que o Brasil não é signatário, o Brasil não aderiu ainda a essa convenção,
ela é um modelo internacional de legislação contra os crimes cibernéticos. E lá ela tem algumas previsões, alguns conceitos de terminologias utilizadas no direito informático que o Brasil, a legislação brasileira ainda não acompanha. No entanto, temos aí o projeto de alteração do Código Penal, que o Brasil, sabendo dessa sua deficiência, ele abre lá um capítulo, inclusive exclusivo, tratando sobre crimes cibernéticos. Que a gente tem, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já entra em vigor a partir de agosto desse ano, né? O que é que diz essa lei? Exatamente. A partir do mês de agosto desse ano, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa proteger os dados pessoais, como, por exemplo, dados bancários, RG, CPF, dados que a gente passa no dia a dia para muitas pessoas, para as instituições bancárias. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem regulamentar que as empresas tenham essa responsabilidade com os dados pessoais, o chamado tratamento dos dados pessoais, né, dos cidadãos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela inclusive regulamenta punições administrativas, sanções administrativas, caso algumas empresas elas venham a descumprir o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Para o lado das pessoas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem dar ainda uma segurança maior no sentido de que qualquer dado só pode ser tratado por empresas com o consentimento do titular. Ou seja, para que a empresa, por exemplo, ela venha a tratar o seu dado, ela tem que lhe informar para que ela precisa daquele dado pessoal seu e aí você consentir em fornecer aquele dado. Sem esse consentimento, certos dados eles não podem ser tratados pelas empresas. Alexandre, quando a gente fala sobre a questão dos crimes cibernéticos, né? Eu fiz há pouco tempo uma matéria, inclusive, de uma mulher que ela foi vítima de crime cibernético. Como é que anda o nosso Estado em relação ao aparato, como é que a gente pode dizer, o aparato de polícia, você que já vem acompanhando nessa questão de investigação? Porque na matéria que eu fiz, ela, infelizmente, a vítima não conseguiu encontrar o amparo que ela precisava. Direcionaram ela para que ela pudesse ligar para um número nacional. O número nacional disse que não tinha como resolver o problema dela e ela, inclusive, percebeu que estava sendo vítima de um crime cibernético e acabou fazendo todo o jogo da pessoa que queria roubá-la, né, de certa forma, para fazer com que aquela pessoa fosse presa. E ela já tinha feito praticamente todo o trabalho de investigação e queria repassar apenas para que a polícia entrasse em contato com a polícia de lá de São Paulo e fizesse essa questão, essa logística física para prender a pessoa. E ela não conseguiu simplesmente porque não havia essa conversa. Como é que anda essa questão de aparato de polícia e de investigação aqui no nosso estado? Veja bem, primeiro é importante esclarecer que o fato de um crime acontecer através de um dispositivo informático, onde por trás daquele dispositivo tem uma pessoa, não significa que aquela pessoa é anônima. Existe um registro. Então, esse problema de investigação do aparato policial não é um problema exclusivo só de Alagoas. Por exemplo, a Convenção de Budapeste, que eu lhe falei que o Brasil ele não é signatário, não aderiu ainda, ela determina que os países que seguem essa convenção, eles tomem medidas, tanto em direito processual como direito material, que é o nosso direito penal, inclusive melhorando, né, a questão da estrutura da polícia para investigar esses crimes. Ou seja, é uma legislação extremamente importante que o Brasil deve aderir justamente para melhorar a questão do seu aparato e da força investigativa. Aqui em Alagoas nós temos uma delegacia especializada nessas questões de crimes cibernéticos, onde apesar de toda a dificuldade que eu acredito que eles tenham por conta da avançada tecnologia, que infelizmente terceiros agentes mal intencionados tem a tecnologia muito mais avançada, mas o Estado também ele tem o seu poderio de tecnologia para poder investigar da melhor forma esses casos, né? Então, aqui em Alagoas, em todo o Brasil, apesar da dificuldade, mas nós estamos tendo bons resultados quanto à questão de investigação e apuração desses fatos.
Pois é, então eu queria que antes da gente finalizar essa entrevista, você pudesse passar então um recado para quem está acompanhando a nossa entrevista a respeito da segurança, como garantir minimamente a segurança dos dados na internet. Nós temos um golpe ainda muito que acontece corriqueiramente, por exemplo, a questão do WhatsApp. Então, você que está nos assistindo, nunca forneça código de verificação para qualquer pessoa, certo? Às vezes, algumas pessoas ligam, entram em contato, nós precisamos de um código de verificação que foi enviado para o seu telefone. Nunca forneça esse código de segurança, pois o seu WhatsApp, por exemplo, ele pode ser clonado e as pessoas começarem a praticar condutas ilícitas com o seu registro no WhatsApp. Outra questão é justamente a desconfiança. Desconfie sempre de algumas informações, de algumas solicitações. A desconfiança faz com que você vá pesquisar sobre a confiabilidade daquela solicitação. E aí, você sendo obrigado a pesquisar, isso vai fazer com que o risco que você caia em um golpe seja muito pequeno. Então, tomem sempre cuidado para quem vocês vão fornecer seus dados pessoais e sempre desconfiem disso, prezando sempre pela segurança dos seus dados pessoais. Eu agradeço muito, Alexandre, a sua participação aqui no TV Mar News. Volte sempre que puder, tá Obrigado. bom? Olha, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho porque ainda trago muito mais informações aqui no seu TV Mar News. Eu volto já.